E aí, pessoal, vamos bater um papo aqui de pertinho, eu e Tutu e eu hoje? Fala, pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a Cata, esse é o Crialité, e no vídeo de hoje eu vim contar aqui pra vocês um pouquinho da minha história com a literatura nacional, com o trabalho de autores nacionais, né? E vim contar aqui pra vocês por que eu falo tanto sobre o trabalho de autores nacionais aqui no canal e o porquê que eu tô sempre recomendando essas histórias aqui pra vocês, seja contos, livros, enfim. Então hoje eu vim fazer esse papo aqui com vocês mais descontraído pra realmente contar minha experiência, minha história, então esse aqui é um relato bastante pessoal, tá? Então hoje eu vim responder a pergunta aqui pra vocês do porquê que eu leio e consumo e falo tanto sobre trabalhos de autores nacionais, sejam eles independentes, contos, novelas, livros, enfim, pessoal. Vamos lá então? Mas antes de a gente começar a comentar aqui sobre algumas questões da minha vida com a literatura nacional e a minha relação com a literatura nacional, não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o joinha de vocês, de ativar o sininho, compartilha esse vídeo com os amigos de vocês, deixa o like, comentário, que isso ajuda muito no engajamento do canal, e acompanha também meu trabalho com o Crialité no Instagram, no Twitter, os links vão estar todos aqui na descrição, beleza? Mas botando @Crialité vocês me encontram facinho nas outras redes também. Bom, gente, com esse vídeo aqui, então, eu tenho a pretensão de contar um pouquinho sobre a minha história, né? De compartilhar algumas opiniões minhas e, quem sabe, aí, pensando já mais adiante, te convencer a ler o trabalho de um autor nacional. Vou começar aqui, então, pelo começo, né? Lá, quando eu era criança, bem pequena mesmo, eu gostava muito de ler alguns livrinhos que eu tinha em casa que falavam sobre folclore nacional. Tinha a Iara, tinha o Curupira, então era bastante lúdico, tinha pouco texto, bastante figura e me chamava bastante atenção. Então eu já fui muito fissurada pelo folclore mesmo, nosso folclore aqui, né? E essa questão continuou ali na minha adolescência, na minha pré-adolescência, mas eu não tinha tanta noção que eu tenho hoje em dia, né? De como é importante a gente consumir trabalhos de autores nacionais, de como é importante a gente falar sobre eles, eu não tinha essa noção. Essa noção eu fui adquirir depois que eu vim pro Booktube, mas mais adiante eu falo sobre isso. Acho que no ensino médio foi onde eu desencadeei ali um ponto-chave na minha relação com autores nossos, né, com autores nacionais. Eu li Dom Casmurro, gostei muito, eu li As Parceiras, que eu gostei muito também, foram histórias que marcaram ali o meu período do ensino médio, e muito por causa das leituras obrigatórias, então pra mim isso nunca foi uma obrigatoriedade de fato, eu sempre sentia muito prazer em conhecer as histórias também. Eu tive bastante contato com a literatura nacional nesse período, só que até então também não tinha esse discernimento da importância de consumir e falar sobre isso. Eu lembro que também teve uma fase que uma amiga minha, uma prima minha, ela gostava muito da Clarice Lispector, e ela falava muito sobre os textos da Clarice e me deixava com vontade de ler. Então já tinha mais vontade de conhecer o trabalho da autora também. Uma vez a gente leu o texto, um trecho do texto, Felicidade Clandestina, e eu adorei. Foi na aula de português, eu me lembro direitinho de estar lendo assim e eu fiquei encantada. Então eu sempre tive uma relação, pelo menos eu gosto de pensar, que é uma relação bastante próxima com a literatura nacional. Eu acho que tem um sentimento que me desperta através da literatura nacional que não me desperta em outros lugares, pelo menos não me despertou até hoje. Eu gostava muito também de ler poesia, então eu lia bastante Mário Quintana, e depois com o Crialité eu descobri que eu também gostava de fazer poesia, de escrever poesia, né, de criar os meus poemas. Mas foi, gente, a partir do Crialité, especificamente a partir de quando eu ganhei o meu Kindle de presente, que eu comecei a tomar uma consciência maior da importância de tudo isso. Eu lembro que eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram, quando eu ganhei o Kindle, pedindo pro pessoal me indicar contos pra eu ler no Kindle, né? Então, vários autores vieram se divulgar e algumas pessoas falaram, ah, tu quer no Kindle Unlimited? Eu falei, meu Deus do céu, o que é Kindle Unlimited? Bem perdida, eu fui, procurei o Kindle Unlimited, comecei a conhecer trabalho de alguns autores que se divulgaram lá na caixinha, conheci Babi Lacerda, conheci Igor Paiva, conheci Aimé Pascoal, que eu lembro que foi um dos primeiros contos que eu li por lá, se eu não me engano, que foi O Anjo Torto e a Moça Sem Olho, que ela falou pra eu ler, ou outra pessoa falou, não lembro se foi ela ou se foi outra pessoa, mas estava na caixinha. Então, através daquela caixinha, eu conheci vários autores, depois eu fui por aquelas divulgações que tinha lá embaixo, as recomendações, e conheci mais trabalhos, e aí não parei mais. Aí depois que o Crialité se estendeu pro YouTube também, pra cá, né, eu comecei a tomar uma consciência ainda maior da importância de falar sobre esses contos. Aqui eu tinha um espaço maior para eu sentar e conversar aqui na frente da tela com vocês, né, mais diretamente, um espaço que o Instagram não me dava tanto.
Então eu comecei a pensar mais nos trabalhos de autores nacionais, comecei a refletir um pouquinho mais sobre isso. Então eu tomei a decisão de que eu ia tentar incrementar aí nos meus meses sempre uma leitura de um conto nacional, um livro nacional, de um autor independente ou não, enfim. E até hoje eu tô seguindo nessas aí, né? Tem meses que eu leio muito mais, tem meses que eu leio 4 contos, 5 contos, tem meses que eu leio 3, então assim, eu não me cobro tanto nesse ponto, mas eu gosto de ter a experiência, né? A partir ali do ano passado, na pandemia, foi o ápice, assim, várias pessoas começaram a publicar seus trabalhos, eu também publiquei um trabalho, então eu pude conhecer muitos outros trabalhos, muitos outros autores, e aí cresceu muito mais a minha gama. Eu comecei a descobrir muito sobre mim também através desses trabalhos, vou comentar sobre isso também. A leitura nacional, pra mim, ela é um refúgio, sabe? Nos contos, nos livros, nos textos, enfim, me desperta aquele sentimento de estar em casa, sabe? De o personagem estar comendo alguma coisa que a gente come, visitando um lugar que a gente já passou muitas vezes, e também pode ser muitas vezes acessível ao público, né? A gente tem muitos trabalhos de autores publicados aqui que a gente consegue ler gratuitamente, através da Amazon, através do Kindle Unlimited, enfim, a gente tem promoções. Direto eu vejo vários autores publicando seus contos gratuitamente, deixando 3, 4, 5 dias gratuitos para fazer download, então a gente tem um acesso bastante bacana. Então a pergunta que esse vídeo vai fazer é por que deixar de ler o conteúdo de autores nacionais? Quando a gente pode encontrar aqui tudo que a gente procura. Eu não quero que ninguém me entenda errado, gente, não tô pedindo pra ninguém parar de ler e de consumir trabalhos de autores estrangeiros, nada disso, é pra gente ler o que a gente quer, pra gente ler o que a gente gosta. Eu só tô dizendo, pessoal, que a gente pode, de repente, encontrar aqui o que a gente tá procurando e gostar muito disso. Eu falo isso porque antigamente eu também não tinha esse pensamento assim de consumir conteúdos de autores nacionais, de falar sobre eles, e depois que eu comecei a consumir os trabalhos dos autores, que eu comecei a me identificar, que eu comecei a aprender sobre mim, que eu comecei a me ver nas histórias, que eu comecei a me ler e ver a diversidade que existe no trabalho dos autores, a gente consegue perceber a importância que tem a gente falar sobre isso. E já que a gente está falando de diversidade aqui, eu queria falar também de um ponto muito importante que me faz querer ler mais trabalhos de autores nacionais, que é a identificação, como eu comentei, né? A identificação de a gente estar lendo, encontrar um lugar que a gente conhece, uma comida. Isso torna também os personagens mais palpáveis, mais reais. Parece que a gente poderia encontrar com eles na rua, se fosse o caso. Mas o ponto aqui é que eu acho que eu encontro o que eu precisava. Eu acho que eu encontrei o que eu precisava. Eu li o que eu precisava ler. Eu li um conto chamado Mesmo que Eu Vá Embora, da Letícia Dias, que é um conto nacional. E assim, gente, aquele conto, assim, ele me destruiu de uma forma emocionante. Eu já falei muito sobre ele aqui no canal. Eu li ele mais ou menos ali no período em que eu li A Rota que Me Levou a Você. E, gente, foram histórias que me marcaram muito porque eu descobri muito sobre mim. Eu acho que eu nem descobri, eu acho que eu fui percebendo uma coisa e dando espaço para que eu pudesse pensar sobre isso, onde antes eu não dava espaço. Então é muito engraçado falar isso aqui agora, por causa que esses contos foram dando abertura para eu me ouvir, para eu conversar comigo mesma. Então eu tenho uma relação muito próxima com a literatura nacional, por conta de tudo isso que me proporciona e me proporcionou. É muito legal eu sentar aqui para vocês e falar que eu pude descobrir coisas através de colegas de trabalho que são autores também, né? E eu fico muito orgulhosa de dizer que eu pude me entender, que eu pude me conhecer, eu pude dar o espaço que eu precisava para mim mesma, para eu poder vir falar aqui com vocês, e acho que a literatura nacional me deu até coragem de fazer isso, porque em outros momentos eu não me imaginava conversando sobre isso, era uma coisa que eu não falava muito sobre, e não me via fazendo isso também com ninguém, e hoje em dia já é diferente. Talvez porque eu tenha amadurecido, mas parte disso vem da literatura, não só da literatura nacional. Mas aqui eu abro um parênteses especial para ela por causa desse conto em específico que eu tenho ali como o divisor de águas, sabe, da minha vida. Foi uma leitura muito importante para mim que eu não sei dizer porquê, gente, que me impactou tanto. Ele só fez isso. E olha só onde é que a gente tá agora, conversando sobre ele um ano depois de eu ter feito a leitura. Eu fico pensando quanta coisa que esse conto não deu espaço para eu poder conhecer, trabalhos de outros autores, trabalhos de outras autoras. Isso é muito legal, eu tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo aqui com vocês, porque era um vídeo que eu queria fazer também. Eu tô sempre tentando compartilhar com vocês as minhas experiências com alguma leitura nacional, ou estrangeira também, mas eu tô comentando aqui de leituras nacional em específico, tá? Esse vídeo é para elas. E autores também. Eu fiz até uma playlist aqui no canal, que vai estar na descrição, vai estar nos cards, vai estar em algum lugar aqui desse canal,
que é só nacionais, que chamem. Então ali vai ter resenhas de trabalhos de autores nacionais, vai ter vídeos onde eu falo sobre autores nacionais. Esse vídeo vai estar na playlist, então assim, convido vocês a conferirem o que eu já falei dos autores aqui no canal. Tem bastante conteúdo por lá já, mas ainda é pouco, espero que venha mais. Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui falando uma coisa bem específica para vocês. Por que deixar de ler trabalhos de autores nacionais? Nós temos tantos talentos, tantas histórias, tanta criatividade aqui pertinho da gente, e a gente pode acabar encontrando o que a gente está procurando há tanto tempo. Como era o meu caso, gente. Eu passei tanto tempo lendo, consumindo coisas e, na verdade, estava aqui do meu ladinho o que eu precisava escutar, o que eu precisava ouvir e o que eu precisava para minha vida. A minha vontade é só continuar lendo, só continuar escrevendo e trazendo conteúdo aqui para vocês sobre trabalhos de autores nacionais. Só antes de concluir aqui o vídeo, pessoal, eu decidi separar algumas categorias bem aleatórias para indicar algumas leituras aqui para vocês que vocês podem acabar gostando. Acredito que muitas delas eu já falei sobre elas aqui no canal, então vão estar na playlist. Vou tentar deixar os vídeos nos cards também, para vocês poderem acompanhar caso tenham interesse em conhecer esses trabalhos que eu particularmente gosto muito, tá? Ah, Catarina, me dá uma recomendação de uma história de amor. Tenho várias. Vamos começar com os contos da Olivia Pilar, que ela fala sobre relacionamentos sáficos, histórias de amor, ela trata muitas questões importantes também na narrativa dela. Nós temos 5 Dias para o Fim do Mundo, que todo mundo sabe que eu adorei esse conto, fez parte do meu 2020, gostei mesmo. Nós temos Mesmo Que Eu Vá Embora, como eu comentei pra vocês, e muitos outros trabalhos aqui, tô citando só alguns exemplos. Tem também 1 Milhão de Finais Felizes, que eu adoro, então já é um livro aí pra vocês. Vai ter bastante recomendação aqui, pega o teu caderninho e vai anotando. Ah, é uma história que tem algum elemento sobrenatural. Quer lobisomens? Camila Cerdeira te dá. No trabalho do Cami, A Noite Cai, vocês encontram essa questão muito presente por lá e muito interessante também de acompanhar. Mas eu gosto mais de fantasia. Porém Bruxa, que já fiz vídeo aqui no canal, A Maldição do Carneiro de Ouro, muito legais as duas histórias, eu gosto bastante, falei muito sobre elas aqui no canal também. Ah, histórias mais dramáticas então? Maíra Sigwalt, Com o que Encontramos nas Chamas. Tem vídeo aqui no canal também, uma leitura bastante pesada, já aviso, tem alguns gatilhos na história. Ah, mas eu gosto de ficção científica, viagem no tempo, pois pega o conto da Lili Lu, então temos o nosso próprio tempo, que é pra ti. São histórias, gente, que eu adorei muito, a gente tem vários outros trabalhos de autores que eu gosto muito, gente, sério. Muitos trabalhos que eu quero ler ainda. Eu acredito, gente, muito que a gente tem que partir daquele pensamento assim. Tem de tudo, tem variedade, tem diversidade, tem histórias, tem mentes diferentes trabalhando para determinadas histórias acontecerem. Aqui não é diferente. Tem autores escrevendo ficção científica, fantasia, tem romance, tem de tudo. O que eu fiz aqui, gente, foi citar brevemente algumas histórias que eu gosto bastante, mas que tem muito, muito mais. E eu acho que a gente pode encontrar bem aqui do nosso lado, sim, aquela história que vai se tornar importante na vida da gente. Eu encontrei várias delas. Aqui atrás vocês podem ver Enterre Seus Mortos, Luísa Geisler com Enfim Capivaras, Corpos Secos, que eu ainda não li. Tá ali do lado, Você Tem a Vida Inteira, então tem muita coisa para desbravar e eu vou torcer muito para que tu dê uma chance para as nossas obras aqui, para os nossos autores e que tu encontre e tenha uma experiência tão boa quanto eu tive com os trabalhos de autores aqui. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Abri meu coração aqui pra vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado. Talvez eu traga mais vídeos de indicação aqui se vocês gostarem de contos, trabalhos nacionais, obras nacionais. Enfim, gente, apenas um pouquinho aqui, um gostinho pra vocês do que é viver essa experiência com autores nacionais, tá? Eu gosto muito, como deu pra perceber, gosto de falar, gosto de ler, gosto de consumir, e eu espero muito que esse vídeo tenha dado certo, porque eu acho que eu consegui conversar com vocês de uma forma bacana, e quem sabe tenha te convencido a ler algum trabalho de um autor nacional. Me conta aqui nos comentários, e deixa teu like aqui, não te esquece, tá? Beijão pra vocês, pessoal! A gente se vê, então, num próximo vídeo aqui do Crialité.